Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo o segundo domingo do tempo da Quaresma. E no segundo domingo da Quaresma, sempre escutamos o relato da transfiguração do Senhor. Porque justamente este tempo da Quaresma simboliza o nosso peregrinar para a Páscoa, como Jesus também peregrinou para a sua Páscoa. E aqui nós nos encontramos no Monte da Transfiguração. O relato de hoje contém uma catequese a respeito de Jesus. E no relato nós nos identificamos com as testemunhas que Jesus escolheu, com Pedro, Tiago e João. Estes três apóstolos, cujos nomes aparecem em primeiro lugar também na lista dos apóstolos do Evangelho de Lucas. O primeiro elemento da nossa catequese, da catequese que Lucas nos dá, é o monte. O monte é o lugar do encontro com Deus. Assim como Jesus subiu ao monte para orar e levou consigo os três discípulos, também estiveram no monte Moisés e Elias, no monte Horebe. E fazendo a experiência do encontro com Deus, Moisés vai assumir a missão de guiar o povo à libertação. E Elias, fazendo a mesma experiência do encontro com Deus na brisa, também retornará a Israel para ali dar o testemunho de Deus. O lugar do encontro com Deus, o monte, é justamente aonde Jesus transporta os seus três discípulos com os quais nos identificamos. Os levou para orar. O Evangelho não diz que os levou para se transfigurar diante deles. A transfiguração acontece naquele momento da oração de Jesus. Uma das características de Jesus no Evangelho segundo Lucas é que ele sempre está em oração. Por exemplo, é Lucas que diz que no momento em que Jesus foi batizado, ele estava rezando e o Espírito Santo pairou sobre ele. O monte, o lugar do encontro com Deus, é a nossa oração cotidiana. Não podemos nos esquecer disso. Somos radicalmente necessitados de Deus. Precisamos da oração cotidiana. O relato diz que ali estavam com Jesus dois homens, Moisés e Elias. Dois homens. É assim que o relato os define. Aqui nós estamos diante da mentalidade judaica, segundo a qual o processo jurídico primário corre na presença de dois varões adultos e de boa fama. E aí vamos ver quem são esses dois varões adultos e de boa fama que estão com Jesus dando testemunho dele. Moisés é o maior de todos os profetas do Antigo Testamento. Foi ele que escreveu a lei, a Torá, o Pentateuco. E o último livro da lei diz que, que é o Deuteronômio, no capítulo 34, diz que nunca mais houve um profeta como Moisés em Israel. Só que o mesmo Moisés também no livro do Deuteronômio, no capítulo 18, promete por duas vezes, nos versículos 15 e 18, que Deus enviará um outro profeta como ele. Mas se Moisés veio a anunciar este profeta, então este profeta é maior do que Moisés, porque Moisés veio a seu serviço. E este profeta, para nós, é Cristo. E o relato nos está colocando Moisés como testemunha disso, no Monte da Transfiguração. Elias pertence ao movimento posterior dos profetas que seguiram as pegadas de Moisés. Ele exerceu a sua missão no reino de Israel, na parte norte do país. E
é aquele profeta cuja vida mais parece com a vida de Moisés. Muitos fatos da vida de Elias são narrados à luz da vida de Moisés. Como, por exemplo, a sua peregrinação pelo deserto, 40 dias e 40 noites, até alcançar o monte Horebe, o mesmo monte no qual Deus entregou as tábuas da lei a Moisés. E por isso, então, Elias é o maior representante do movimento profético posterior a Moisés. Então, esses dois homens, varões, de boa fama, adultos, que estão no Monte da Transfiguração, dando o testemunho de Jesus aos 3 discípulos escolhidos, com os quais nos identificamos, são o maior profeta, Moisés, e aquele que representa o movimento profético posterior a Moisés. Lucas chama o Antigo Testamento de lei e profetas. No relato do capítulo 24 do seu evangelho, ele diz que Jesus explicou aos discípulos de Emaús o destino do Messias, começando pela lei e passando para os profetas. A lei aqui é representada em Moisés e os profetas em Elias. É uma maneira também metafórica de Lucas nos dizer que ali estavam dando o testemunho de Jesus a própria lei de Deus, representada em Moisés, e os profetas, representados em Elias, o que constituem o todo das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. É toda a Escritura que se abre para dar o testemunho de Jesus aos discípulos que estão com ele no monte. Diz-se que o rosto de Jesus se transfigurou, tornou-se reluzente. É a face de Deus que brilha na pessoa de Jesus. Um dos grandes desejos dos autores do Antigo Testamento era ver a face de Deus. Quando irei ao encontro do Senhor e verei a sua face? Ou o salmo que foi proclamado na liturgia hoje, em que o salmista diz: é a tua face que eu procuro. A face de Deus resplandece no rosto de Jesus, transfigurado sobre o monte. E se diz que suas vestes se tornaram brancas pelas boas obras, pela justiça daquela pessoa. Por exemplo, no capítulo 7 do livro do Apocalipse, estão ali trajados de branco diante do trono de Deus muitos que formam uma multidão. E ali as vestes brancas simbolizam exatamente isso. Deus que reconhece publicamente aquele que é justo. E assim então é que Jesus é apresentado no Monte da Transfiguração aos discípulos. E ao final da visão, da experiência mística que os discípulos tiveram da glória de Jesus, se diz que uma nuvem os encobriu. Eles entraram na nuvem. A nuvem simboliza nas Escrituras a presença do próprio Deus. A nuvem obnubila a visão. E esta imagem serve para os autores bíblicos como significativa da presença de Deus, do mistério de Deus. O capítulo 7 do livro de Daniel diz que o quinto reino, o reino do Messias, virá como um filho de homem nas nuvens do céu. E Jesus mesmo diz isso, que na sua glória ele virá nas nuvens do céu, isto é, na glória do próprio Deus. Este é o elemento. Então, toda a experiência que aqueles 3 tiveram no Monte da Transfiguração fala de Cristo, é uma catequese a respeito de Jesus, e Deus transfigurou o caminho dos seus discípulos, para que no momento da cruz eles não se escandalizassem de Jesus, pudessem confirmar seus irmãos. Também se diz que Simão Pedro estava tão feliz que diz a Jesus: é muito bom estarmos aqui. E de fato é uma experiência que transmite paz ao coração de Simão e de seus companheiros. Até ali eles tinham passado por experiências até certo ponto desanimadoras.
Jesus havia ido à sua pátria, quiseram lançá-lo do penhasco. Uns rejeitaram Jesus porque era filho do carpinteiro. De mim, Satanás. Seus corações estavam atribulados. E Jesus os leva ao monte para que ele, da parte de Deus, eles recebam uma consolação. Deus transfigura o nosso caminho, meus irmãos e minhas irmãs. Não pensemos que a nossa vida é só sofrimento e provação. Que abramos os olhos da fé para perceber isso. Este momento aqui que nós vivemos, de celebração, aqui é o nosso monte, o Monte da Transfiguração. O Evangelho segundo Lucas diz, ao introduzir este relato aqui, que 8 dias depois que Jesus havia anunciado a sua paixão, aconteceu isto aqui. 8 dias depois é a maneira como os primeiros cristãos se referem ao domingo, que é o dia do Senhor, este dia de hoje. Então hoje nós estamos no monte com Jesus, contemplando a sua glória. E aqui no monte com Jesus, neste 8º dia, que é o primeiro dia da semana, que é o domingo, o dia do Senhor, Deus nos fala: este é o meu filho, o escolhido, escutai-o. Esta experiência nós fazemos a cada encontro que temos com a nossa comunidade de fé. Cristo nos fala por meio da sua palavra. Ele vem ao nosso encontro através do nosso irmão e da nossa irmã de fé. Ele se faz o nosso sustento na Eucaristia que recebemos. Então nós estamos no monte com Jesus agora, para justamente nos refazermos, a fim de que possamos enfrentar aquilo que nos espera lá embaixo, mas enfrentar com fé e carregar as nossas cruzes com esperança, não com uma esperança de ilusões, mas com a esperança que é um dom de Deus que Ele coloca em nossos corações através do seu Espírito. E Paulo apóstolo nos fala hoje, neste tempo da Quaresma, nos convida a darmos um testemunho perfeito de Jesus. Ele diz que com lágrimas lamenta que muitas pessoas se comportam como inimigas da cruz de Cristo, porque querem viver à maneira do mundo, porque o seu Deus é o seu estômago, porque vivem no egoísmo. Que nós, que somos discípulos de Jesus, discípulas cristãos, seus irmãos, na nossa vida cotidiana sejamos testemunhas da cruz de Cristo, cruz que não vemos pelo prisma da dor e do sofrimento, mas da obediência e da fidelidade a Deus, porque é justamente isso que a cruz de Cristo representa para nós. Cristo que é obediente e fiel até o fim. Pois que sejamos também, na graça do Espírito Santo, fiéis ao Senhor, dando o perfeito testemunho do seu amor em nossas vidas. Amém. Vamos ficar de pé e professar a nossa fé.